passar a palavra ao presidente da Associação Nacional dos Servidores Efetivos das Agências Reguladoras, senhor Tiago Henriques Botelho. Obrigado, senador Alubaia. Agradecer a oportunidade. Estar aqui é muito importante para a gente poder falar pelos... A gente poder falar pelos servidores e participar desse debate. Saudar o senador Capiberibe, o senador Garibaldi. As agências são órgãos bastante recentes, dentro do Estado brasileiro, vem fazer uma transição aí, de um Estado executor para um Estado regulador. Inclusive, algumas agências como a Anatel e a ANP têm a previsão constitucional. Então, não é tão simples de tirar. São órgãos de Estado, não são órgãos de governo. Por isso, elas precisam ser perenes. Digo que o próprio presidente João Rezende já passou por 4 ministros. Então, as agências... porque as agências são perenes e os mandatos têm estabilidade. Então, a gente precisa fortalecer e cada vez mais entender o papel institucional das agências reguladoras, com mais força, inclusive, do que os próprios ministérios nessa parte institucional. O papel das agências reguladoras, nesse entendimento nosso, são as agências como esse desenvolvedor indutor do Estado. O senador Paulo Baier aqui no começo falou da crise, mais um capítulo da crise política que a gente vive e crise econômica, e o governo falha, no nosso entendimento, ao não fortalecer o papel das agências reguladoras. Esse é um instrumento, olhar para a microeconomia, fazer com que a gente consiga desenvolver os mercados por conta das agências. É fundamental que as agências tenham o poder de atuar no mercado que regulam, tenham a capacidade de garantir essa estabilidade regulatória. Por isso a gente vai entrar nesses mecanismos como o mandato não coincidente, como o professor Rafael colocou, fazer essa atração de investimento, tem que ter essa estabilidade regulatória, faz com que o empresário, tanto nacional quanto internacional, tenha capacidade de investimento, tenha segurança para poder colocar o dinheiro no país. Imagina se a gente a todo momento mudasse as regras de concessão, mudasse as regras, isso gera um problema, uma instabilidade, uma insegurança jurídica muito ruim para o investimento e para o desenvolvimento do país. Então, essa estratégia é um papel das agências de fazer o desenvolvimento de cada mercado micro. Então, estamos falando aqui de 60% do PIB, petróleo, telecomunicações, energia elétrica, água, saúde, Então, é importante estar fortalecendo as agências nesse aspecto. Para isso, elas precisam atuar nas falhas de mercado, corrigir as falhas de mercado, evitar o abuso de poder econômico, e fazer esse equilíbrio entre governo, empresa e consumidor. Por isso, o papel de Estado. A gente não pode ter agências fazendo papel de governo com uma ação arrecadadora, como a gente acaba vendo, a Anatel hoje vem ser um instrumento para isso. Arrecada-se bilhões, literalmente, e a gente não consegue ter 400 milhões de orçamento. O presidente João Rezende comentou, mais um corte, 35 milhões dentro do orçamento que gasta um call center. O que são 35 milhões frente aos bilhões que se arrecadam anualmente? Então, temos essa questão que a gente precisa ter uma agência forte, com servidores capacitados, preparados para isso, para que possam desempenhar esse papel de Estado. Então, por isso mesmo, elas são desenhadas como autarquias especiais. E aqui eu trago a legislação aí das 3 presentes aqui na mesa, e todas elas repetem a característica de autonomia administrativa, financeira, patrimonial, e principalmente a gestão financeira, que hoje não ocorre. A gente tem os orçamentos todos vinculados ao Ministério. Então, após passar pela briga do orçamento, ainda tem a briga com o Ministério, porque depende do Ministério liberar. E é muito complicado você falar de autonomia administrativa com quem paga as contas. Então, a gente sabe de casos que há forçação de barra para nomeação de determinados cargos comissionados, há problemas de cessão de servidores para determinados ministérios, senão o ministério não libera o concurso. Então, tem vários desses quesitos, não só a independência administrativa não se dá só na nomeação, na estabilidade dos conselheiros. É preciso ter também a autonomia financeira. Recentemente começou a tramitar
na Câmara um projeto, o deputado Edinho Bess, fazendo essa desvinculação. Então, para a gente isso é um fator fundamental que o orçamento das agências possam ter uma conta específica da agência, uma conta vinculada no orçamento, para não ter mais essa dependência dos ministérios que tem hoje. Indo na questão da transparência, né, e governança, a gente tem a questão das escolhas de diretores, dos comissionados em geral, né? Você hoje, enfim, ainda tem um processo complicado de indicação, alguns nomes, né, que são notórios aí, enfim, parentescos e problemas complexos, que acabam ficando na agência, porque eles têm mandatos fixos. Os cargos comissionados em geral, porque também, né, não adianta termos um corpo técnico qualificado somente no chão de fábrica, né, sem ter acesso aos cargos de gestão mais acima. A difusão da análise de impacto regulatório, esse é um tema que é fundamental. E aí, abrindo novamente audiências públicas e consultas públicas, é preciso aprofundar esses mecanismos, né? A análise de impacto regulatório é a gente mensurar em cada regulamento, em cada ação que a agência pretenda tomar em cima do mercado, uma análise de custo-benefício, falando de forma bem simples aqui, sendo que o cenário base é não fazer nada, porque às vezes uma atuação do regulador, né, pode causar prejuízo ao mercado. Então é preciso que esses mecanismos estejam instrumentalizados, estejam aprofundados e não apenas na regulamentação em geral como um todo. Isso tem que estar sendo aplicado. E aí, volta aqui o professor Rafael comentou na questão das audiências públicas, de poder ter esse debate presencialmente, né? A Anatel fazia bastante isso, mas hoje, por falta de recurso orçamentário, não consegue mais fazer, né? É preciso que a regulação saia de Brasília e vá, né, aos estados, para poder discutir. A implementação de planejamento de longo prazo, né, saiu recentemente um relatório do TCU. A única agência hoje que tem um planejamento de longo prazo é a ANAC, né? Algumas estão caminhando nesse patamar, mas é preciso aprofundar e dar um tratamento sério nesse assunto, né, para que a gente possa, enquanto órgão de Estado, ter um planejamento daquilo que a gente, né, quer para aquele setor, possa avançar nessas questões, tá? E evoluir nessa questão de divulgação dos rankings de empresas. Essa transparência é fundamental para que o consumidor consiga ter acesso às regras, à regulamentação a que, né, eles têm direito, e consiga perceber quais são as melhores empresas de cada setor, para que ele possa ter opção de escolha, né? É importante que ele possa fazer a escolha, mas ele precisa estar bem orientado para saber que tipo de escolha, para que escolha ele vai tomar. Na questão da governança, é importante colocar, né, esses mandatos não coincidentes, né, e não precisa inventar a roda. O regulamento da Anatel é perfeito quanto a isso, né? Todo dia 5 de novembro, aniversário da agência, vence o mandato. Tendo indicado ou não tendo indicado, no dia 6 começa a contar o prazo, né? Então, demorou um ano para ser indicado, o conselheiro entra com menos um ano de mandato, né? Enfim, é assim, isso a gente defende que seja, inclusive, aprofundado e ampliado para as demais agências, porque isso garante a estabilidade regulatória. Isso faz com que a agência não mude de uma hora para outra. A gente tinha uma conversa, outro dia eu conversava com o presidente do Sinaldo, né, pessoal do Banco Central, eles estão com uma PEC tramitando aqui pela autonomia do Banco Central, e eles defendem lá que mude-se toda a diretoria. Entende-se, porque o Banco Central faz a política fiscal, e aí não dá para deixar o governo refém e tal, na visão deles. Na nossa visão, nesses mercados regulados, né, de investimentos de longo prazo, de maturação, concessões de 30 anos, 25 anos, é preciso ter essa estabilidade, é preciso que mude-se, no máximo, um por ano. A subordinação dos órgãos técnicos, a falta de recurso orçamentário, já colocou. A questão da subordinação dos órgãos técnicos. Algumas agências têm uma prática que, no nosso entender, é nociva, né, que é a vinculação da diretoria a determinado segmento. Isso é muito complicado, né? Faz com que você não tenha o debate no conselho como deveria ter. Você pode ficar ali um risco de captura de determinado diretor, cria feudos nas agências, né? Então, isso não é aconselhável. A gente precisa ter uma regra que padronize para acabar com essas questões desses feudos. E estabelecer um programa de ouvidoria, né, no organograma, ouvidorias e conselho consultivo em todas as agências. Isso ainda não é uma prática para todas, né? Então, a gente precisa ter
também uma padronização nesses quesitos. Eu queria falar um pouco aqui das dificuldades de cada agência aqui presente, né, que são reflexos desses índices que nós acabamos de colocar. São exemplos daquilo que a gente colocou como dificuldade, né? A ANS, a gente tem um problema muito sério de instabilidade regulatória. Tá? Nos últimos 2 anos, aí, de 2009 para cá, né, a gente tem aí, na verdade, de 2009 para cá, a gente tem uma média aí de 44 modificações do regimento interno. Então, praticamente, o regimento interno na ANS muda de 2 em 2 meses. É possível um ente, né, uma concessionária, entender, né, a estabilidade aí fica perdida, né? Toda hora, todo mês mudando e mudando. Outra questão que a gente fica incomodado agora foi com a implementação da resolução normativa, né, essa RN 388 do ano passado, que permite desconto de até 80% do valor das multas. Foi uma questão que nosso entendimento dos servidores, né, não teve o devido debate com a casa, o devido debate para poder se colocar as mudanças, o impacto no mercado, e você permite, né, um desconto muito grande. Então, no nosso entendimento, tecnicamente, isso não é mais adequado, porque você permite, você vai fazer um incentivo ao descumprimento da regulamentação. Ou seja, a prestadora só vai ter o incentivo de cumprir aquela determinação regulamentar após ser identificada a infração. Né? Então, isso é uma questão que tem nos preocupado bastante e precisamos avaliar. A questão da Anatel é público aí, né? É notório a dificuldade orçamentária, né? Vis-a-vis o que é arrecadado, né? Aqui a gente tem, né, no gráfico aqui o que foi arrecadado anualmente e a linha vermelha é o gasto da Anatel. Tá? Então, em média, aí a gente pode botar que tem de 8% de gasto daquilo que é arrecadado. Ali a gente tem a questão dos fundos, né, de 99 a 2005, o Fistel arrecadou 82 bilhões de reais, o FUST 19, né, num total aí de 100 bilhões de reais arrecadado, sendo que 6,2 só desse valor foi gasto. E aí semana passada a gente estava aqui na audiência do Aurélio para a ANP, e o senador Flecha Ribeiro fez uma colocação perguntando se o orçamento era suficiente, né? Porque assim, se o orçamento de 400 milhões da Anatel é suficiente para ela dar conta do que ela tem que fazer, e eu acho que não precisamos discutir a redução de taxas de fiscalização. Ou não, ou precisamos dar mais orçamento para que a agência possa fazer o trabalho que ela tem que fazer, né? Outra dificuldade que nós temos é com a escolha de cargos comissionados, né? Recentemente, aí a gente teve na mídia notícias de interferências indevidas dos ministérios em cima de cargos comissionados da Anatel. A gente não acredita, né, nessas questões, mas, de qualquer maneira, é preocupante, né? Existe um instrumento de blindagem institucional já no regimento interno da Casa, e a gente precisa avançar nessa questão, que o processo seletivo para os cargos de gerência geral, de gerência, de superintendência, sejam colocados e ampliados, dando transparência também a esse processo, né? É louvável o esforço que a Anatel fez para poder dar a transparência às reuniões, transmitidas pela internet, publicação de voto a favor, voto contra, mas precisa também avançar para a área meio, sair só da área fim. As questões administrativas ainda não são discutidas em aberto, então a gente precisa também avançar sobre esse ponto. Por fim, a questão da Anvisa aqui, nós hoje temos no nosso entender, uma gestão inadequada na questão dos técnicos em regulação, especificamente falando, com a demanda excessiva que nós temos em cima, né, da Anvisa. Os técnicos que têm competência legal para fazer inspeção, para fazer fiscalização, não estão tendo oportunidade de fazer isso. Então, você fica com uma mão de obra competente para fazer as fiscalizações sem poder desenvolver as suas atribuições, né? A questão desse processo organizacional, que a gente entende que houve um retrocesso ao sair de uma diretoria colegiada para uma diretoria vinculada, então tendo agora nichos para cada diretor. Isso, no nosso entendimento,
facilita a questão, né, problemas de captura, porque a ideia do colegiado, não só a formação de consenso, é você dificultar que tenha uma pessoa mandando numa determinada área, né, tirar essa decisão monocrática. E quando você coloca uma diretoria vinculada a determinado tema, você permite que essa prática volte a ser adotada. Né? E a falta de transparência, né? E a morosidade em alguns assuntos, né? A gente entende aí, aqui 2 exemplos, essa questão da fosfoetanolamina, né? Que agora a Câmara aprovou, e tem um PLS tramitando aqui na casa também, para poder falar de competências que nós entendemos que são da Anvisa, que precisam ficar na Anvisa, mas a Anvisa precisa ter mais celeridade, mais transparência nas ações, para poder não ter as competências das agências reguladoras acabar sendo, né, usurpadas ou tomadas por outros entes. E, por fim, deixo aqui as nossas contribuições, né? Tem o PLS 52, está tramitando aqui, está na Comissão de Especialização Nacional, estava na Agenda Brasil, né? Tem pontos falhos, precisa ser revisto, que um deles é a retirada das concessões, do poder de concessão das agências, volta isso para o Ministério, para a gente é um retrocesso gigante. Mas o PLS tem já a oportunidade, lá também fala-se em contas específicas no orçamento para as agências, então e é preciso avançar em outros pontos, como a normalização aí do número de diretores, sendo 5 para todas as agências, mandatos não coincidentes e fixos, né, com data de início e fim fixas, né? Abertura das agências, das reuniões das agências, todas as agências precisam, né, ter essas reuniões abertas, transparentes, com os votos contras e a favor sendo, né, consignados e deixados para o debate a posteriori. E a instituição, né, das ouvidorias e os conselhos consultivos, né? Isso aí precisa ser normatizado, e esse PLS que tramita aqui na casa é uma grande oportunidade para isso. Essas são as minhas contribuições. Fico com a pergunta. Obrigado, presidente. Muito obrigado. E por último, eu queria, curiosidade, mas o presidente da Anatel já foi, o que é que o governo faz com esse volume de recursos arrecadado pelas agências? Porque é muito dinheiro, né? Você vê, de 99 a 2016, são 100 bilhões de reais que ninguém sabe. Eu, pelo menos, não tenho a menor ideia. Será que alguns dos senhores poderiam nos responder em que esse recurso é aplicável? Pois não. Bom, na verdade, grande questão, superávit primário, né? E recentemente, na questão do Fistel especificamente, teve um relatório do TCU que deu os mais variados fins para o Fistel, que é exclusivo para a Fiscalização de Telecomunicações. Foi até para pagar plano de saúde do Ministério das Comunicações, teve finalidade para isso. Isso está no relatório do TCU. Então, o grande volume é superávit primário, mas tem diversos. Aí teve manutenção de avião da FAB, enfim, tem todo. Da questão do Fistel, que arrecadou esse 80 bi nesses últimos anos, tem lá especificado, né? O Fistel era um fundo voltado. Qual o objetivo? É o fundo para fiscalização de telecomunicações. Sim, ele seria aplicado em quê? Na Anatel, na melhoria do sistema, na fiscalização, né, do sistema. E esse dinheiro foi usado para pagar a dívida pública? Para pagar a dívida pública, para pagar a manutenção de avião da FAB, para pagar plano de saúde do Ministério das Comunicações, para pagar uma série de outros objetivos que, enfim, são completamente alheios, né? Inclusive, foi a recomendação do TCU que o governo, né, desse aí uma despedalada nisso aí, né? Que ele voltasse com esse orçamento. Muito bem, era isso, senhor presidente. Então, o compromisso que a gente imagina é continuar, não é? Ouvir e promover novas audiências públicas para até concluir as 11 agências, não é, reguladoras, e aí debater e propor algumas mudanças que me parecem cabíveis e necessárias para que a gente possa transformar essas agências em agências de Estado. Ok, muito obrigado. O senhor Tiago, por favor. Só mais só para pontuar essa questão da Escola Nacional de Regulação, que é uma pauta antiga, né, da ANER, e muito bom ouvir que encontramos eco aqui, até porque a nossa carreira é uma carreira que prevê a capacitação continuada. Para a gente progredir na carreira, a gente tem que acumular horas, né, e é uma dificuldade muito grande exatamente pela falta de recurso orçamentário. Então, às vezes, as agências não conseguem oferecer essa capacitação continuada
pela falta de recurso. Então, é uma solução para um problema. E assim, gostaríamos inclusive então de pedir o apoio, né, dos senhores. Hoje tive de manhã uma reunião com o Sérgio Mendonça, secretário Sérgio Mendonça do Planejamento. Estávamos tratando de uma discussão que a gente teve no Fórum de RHs, de poder trazer a discussão das agências de volta para o Ministério do Planejamento, tirar dos ministérios vinculados, e vamos evoluir nessa pauta. E aí queria pedir o apoio do senhor, inclusive impossível reativação do Fórum de Presidentes, né, que está há algum tempo adormecido. Quanto à questão da fosfoetanonamina, eu só queria corroborar com o presidente Jarbas que essa defesa que a gente quer ver aos olhos da sociedade. A gente não pode deixar as ações das agências reguladoras serem, né, usurpadas, mas porque ainda mais com um critério tão complicado como o remédio. Concordo com o posicionamento do presidente, né, de que, enfim, cada indivíduo tem o direito de tomar aquilo que ele acha que vai lhe fazer bem, mas é preciso a gente fazer a defesa da agência reguladora. E aí eu já coloco a Anatel aqui, a ANER à disposição da gente fazer a defesa institucional. Conte conosco sempre para fazer a defesa institucional das agências reguladoras. É isso, obrigado. Aí é bravo, né? Eu agradeço a presença dos nossos convidados.